Doutor Carlos vai falar agora com o Balanço Geral. Atenção, atenção, entrevista aqui para o nosso Balanço Geral. A Paula Moraes já está lá. Doutor Carlos à frente dessa investigação e já tem novidade, hein? Já tem novidade. Parece que a polícia já conseguiu concluir a investigação extensa, bastante complicada, cheia de detalhes, perícia, etc, etc. Até comentava ontem aqui, Paula e doutor Carlos, a complexidade de uma investigação como essa não está sendo nada fácil para a Polícia Civil. Mas esse trabalho já foi concluído, minha querida Paula Moraes. Vamos lá, a prioridade é sua na tela do BG. Júnior, isso mesmo, viu? Hoje, então, foi concluído o inquérito. Nós temos aqui ao lado o Dr. Carlos, que vai nos trazer, então, informações sobre a conclusão deste inquérito, deste trabalho investigativo extremamente árduo, como você disse, né? São vários detalhes, são muitas informações. Nós que estamos acompanhando desde o início, ficamos aí justamente mostrando todos esses detalhes e tudo isso fez parte de um trabalho investigativo da Polícia Civil. E para a gente entender, então a gente tem aqui 6 pessoas que foram indiciadas, entre elas justamente o irmão desse menino que seria aí a vítima dessa suposta violência sexual que teria sido cometida então pelo Euclides, que foi morto meses atrás então. Mas vamos entender então, a gente tem aí esse inquérito que foi concluído. O que a Polícia Civil já traz de novidades sobre este caso? Então, mais de 2 meses de investigações aí, né? Várias prisões, quebras de sigilo, né? Ao longo desses mais de 2 meses aí, a gente conseguiu trazer para dentro dos autos provas suficientes da autoria, da motivação, né? Da materialidade e também da dinâmica desse crime, como que esse crime ele se concretizou, né? O que a gente sabe é que esse indivíduo que foi preso agora em Alagoas, né? Irmão de uma suposta vítima, né? E esse indivíduo acreditou que o irmão teria sido abusado sexualmente pelo Euclides. Então ele angariou ali outros comparsas, resolveram sequestrar o Euclides. A gente sabia que, diante daquele tipo de arrebatamento ali no local, não seria um crime normal, até porque eles estavam armados com arma de fogo e poderiam matar a vítima ali no local. Mas o que eles queriam? Eles queriam sequestrar, torturar ele, né, como foi feito, e depois de matar, eles concretaram ele, colocaram dentro de uma caixa de geladeira, e felizmente, pelo trabalho rápido da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios aqui de Uberlândia, a gente conseguiu recuperar o corpo, né, dessa vítima, e pelo menos assim a família teve condições de realizar um sepultamento. E para a gente tentar entender, né? Desde o início a gente está justamente trazendo essa informação. A motivação do crime teria sido, então, uma suposta violência sexual que a criança teria sofrido. Vamos lá, Paula Moraes está conversando com o Dr. Carlos, o sinal vai voltar já já, trazendo os detalhes para você da investigação que já foi concluída, de 2 meses de trabalho. 2 meses de investigação, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, Dr. Carlos está falando. Vamos ver se consegue concluir o raciocínio, porque realmente a situação é muito difícil. Vamos ver, vai lá. A Paula Moraes vai posicionar de novo, gente. O sinal deu uma travada, ela vai posicionar, vou dar um recado e eu volto. Vocês vão ver daqui a pouco o que o delegado tem para dizer desse caso. E eu acabo de receber informação nova aqui, que eu quero ver com o doutor. Acabo de receber informação nova, quero ver com o doutor o que ele tem para dizer para essa informação que eu recebo aqui agora na nossa redação de jornalismo da TV para esse caso, gente. Não para, só desdobramento. Calma aí, vou dar um recado aqui, eu volto já já com o doutor ao vivo aqui no BG. Gente, então coloca aí a nossa repórter na tela, que agora ela vai continuar essa conversa lá com o doutor Carlos para a gente falar mais aí sobre essa situação do desfecho da investigação da polícia sobre o caso Euclides. Vai lá, Paula. Júnior, como nós estávamos falando sobre esta motivação para a morte do Euclides, a investigação chega justamente a esse ponto, né? Que a morte dele teria sido, então, ou teria ocorrido devido a uma suspeita de um possível abuso sexual cometido contra uma criança.
Exatamente. Todo o conteúdo probatório aqui nos autos leva para isso, aponta para isso, né? A gente conseguiu mensagens, troca de mensagens entre os investigados, e a motivação seria que um desses investigados suspeitava que o Euclides teria abusado do irmão. E importante dizer aqui que não existem provas e nem mesmo esse investigado tinha certeza desse abuso, né? Então, desde o início a gente veio aqui e disse, né, que o Euclides havia sido assassinado e tinha sido morto devido a essa motivação. Então, felizmente, logo no início das investigações, a gente conseguiu direcionar as nossas investigações, que felizmente aí combinou com a data de hoje, que a gente está finalizando esse inquérito aí, indiciando 6 indivíduos por esses crimes aí muito graves. Delegado, vamos tentar entender então, nós temos aí 6 indiciamentos, né? Quais são eles, qual a participação de cada um? Então, esse indivíduo preso em Alagoas foi o indivíduo que angariou aí os demais, né, indivíduos que participaram dessa empreitada criminosa. No primeiro momento, passaram a observar a vítima, a gente conseguiu aí com essas quebras de sigilo descobrir que há pelo menos 10 dias eles seguiam a vítima. Encontramos vídeos dessa vítima, né, feitos por eles em praças, em ranchos, mas eles conseguiram abordar ele ali no dia 8, né? Colocaram ele no interior de uma Fiat Fiorino, depois levaram ele para um barracão ali no bairro Jardim Europa, né? E ali iniciaram uma sequência de tortura. Após atar pés e mãos, né? Realizaram uma série de torturas com empregos de prego, né? Sacolas plásticas, né? A gente descobriu também que ele teve um dos braços quebrados, né? Pelo laudo de necrópsia ali. E após ele ali retirarem a vida deles, eles resolveram concretar esse corpo, né? Dentro de uma estrutura de uma geladeira, e certamente eles iriam jogar esse corpo dentro de um rio e dificultaria demais ali para a gente estar localizando. Mas os nossos investigadores aqui foram muito rápidos, né, nas investigações, e felizmente a gente conseguiu localizar o corpo e entregar para a família para que pudesse fazer pelo menos ali um sepultamento. Foi um verdadeiro quebra-cabeças, né? Juntando todas essas peças, aquela imagem que temos, né? Justamente do momento em que o Euclides é levado, no dia 8, então, na frente da casa, que ele é colocado naquela Fiorino, e a gente foi acompanhando aqui, mostrando na programação da TV Paranaíba, justamente o passo a passo até aquele momento, aquele dia, inclusive, que foi encontrado, então, o corpo, que foi concretado, ou seja, e para além do que o senhor disse, né? Todos os indícios aí de uma tortura que o Euclides sofreu antes mesmo da morte. O inquérito policial, né, é uma arte aí, né? O que a gente tem que fazer? Muitas das vezes a gente sabe o que aconteceu, um crime, mas a gente precisa trazer para dentro dos autos, né? E o tempo da polícia, muitas das vezes, não é o da família, não é o do judiciário, não é de vocês da imprensa, não é da sociedade. Então a gente, com muita parcimônia aí, né? A gente desenvolveu essa investigação aí, obedecendo os prazos judiciais, as ordens judiciais, que culminou aí com um inquérito de mais de 1000 páginas, com quebras de sigilo telemático, telefônico, muitas oitivas, imagens, né? Que eu tenho certeza aí que com todo esse conteúdo aí, vai embasar aí o Ministério Público a oferecer a denúncia, e muito em breve aí esses indivíduos serão levados a júri popular perante a sociedade. Doutor, e a gente tem aqui um julgamento paralelo, né? Totalmente fora da justiça. Houve-se a suspeita de um crime, ao invés de ter procurado a Polícia Civil, de ter feito a denúncia, resolveu, né, ir lá julgar e dar a sentença. A Polícia Civil de forma alguma vai concordar com esse tipo de situação, né? De forma alguma o crime vai fazer uma justiça paralela. O único órgão, como eu disse, dentro da Constituição, que recebe os poderes para processar e julgar é o Poder Judiciário. Então, de forma alguma, a gente vai permitir que criminosos, organizações criminosas, ditem as regras aqui na cidade de Uberlândia. Júnior, eu abro inclusive aqui o espaço, eu sei que você também está acompanhando bem de perto esse caso. Se quiser fazer alguma pergunta para o delegado, neste momento ele já está te ouvindo também. Não, perfeito. Doutor Carlos, mais uma vez, parabéns. Doutor Carlos é um delegado de extrema competência. Claro que eu estou falando em nome dele, em nome de toda a equipe. Eu sei que o trabalho não foi fácil.
A polícia, ela trabalha com 4 mãos, depende de uma perícia, depende de uma permissão da justiça para quebrar um sigilo e pela competência, tudo isso foi concedido, o trabalho foi feito, 2 meses de investigação, não é fácil. Agora, doutor, a grande questão que eu gostaria de saber é o seguinte: o preso lá, que é o principal suspeito, que seria o chefão do crime, inclusive nós recebemos fotos dele aqui, viu, doutor? O rapaz todo tatuado, realmente uns indícios ali que era um cara faccionado, como o senhor já trouxe pra gente desde o início dessa investigação. É gente perigosa. A polícia não está mexendo com pouca coisa não, gente perigosa. Tanto é a dinâmica do crime como aconteceu no caso Euclides. O doutor já conseguiu ouvir o doutor? Ele já foi trazido para cá? O que ele falou pro doutor juiz lá no estado de Alagoas? Ele adiantou alguma coisa? Negou o crime? Como é que tá isso? E segundo ponto, doutor, o ponto-chave desse caso, no entendimento aqui do nosso jornalismo, são essas conversas do seu Euclides com o menino, que pode abrir margem para várias interpretações. E na justiça não se trabalha com interpretação, se trabalha com letra de lei e probabilidade, como é o caso que está acontecendo. Quer dizer que aquelas conversas foram o suficiente para esse rapaz que foi preso lá no estado de Alagoas ter tramado toda essa cena para matar o Euclides? Exatamente. Ele conseguiu supostamente um acesso ao telefone do irmão, né? Existiam algumas trocas de mensagem ali. E dizer que o Euclides conhecia essa criança, a família desse indivíduo há mais de 10, 12 anos, sabe? E a mãe tinha conivência, autorizava essa criança a frequentar a residência do Euclides, a ir para rancho. O Euclides passava algum dinheiro para ele, e pelas oitivas que a gente realizou com familiares, inclusive dessa criança, nenhuma veio aqui e apontou o dedo e disse: o Euclides abusou dessa criança. E nem mesmo esse indivíduo que foi preso em Alagoas, esse criminoso, diga-se de passagem, um indivíduo de 21 anos, que com as quebras de sigilo que a gente tem aqui, a gente vê a periculosidade desse indivíduo, né? Envolvido aqui em vários homicídios no ano de 2026. A gente está apurando isso, inclusive já tem representação perante o Poder Judiciário pela decretação desse indivíduo. Então, um indivíduo muito perigoso, né? Que a gente quer tirar da sociedade. Ele, juntamente com pelo menos mais 2 que estão presos aqui, são investigados em 2 homicídios graves que aconteceram aqui em Uberlândia. Então a gente já pediu o compartilhamento de provas, né? Então a gente tem um inquérito muito robusto, muitas provas, que vai subsidiar aí, uma vez deferida pelo Poder Judiciário, as investigações desses outros crimes. Ele também envolvido com o tráfico de drogas, né? Inclusive foi preso lá em Alagoas no momento que os colegas da Polícia Civil abordaram ele com bastante drogas, munições. Descobrimos um mandado de prisão lá de Goiânia também pelo crime de tráfico de drogas. Então a gente vai continuar as nossas investigações nesses inquéritos e no inquérito que foi desmembrado do caso Euclides, para que a gente possa deixar esses indivíduos o quanto mais tempo atrás das grades, dar um sossego aí para a nossa sociedade. Doutor. De geral, né, Júnior, a gente já tinha, então, uma pessoa que tinha um histórico muito grande, várias passagens pela polícia e agora foi preso, né, e depois de ter cometido aí, ter sido mudante, né, quem acabou pensando em tudo isso nesse crime que foi registrado aqui em Uberlândia. Júnior? Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, doutor. Eu recebi uma informação que o doutor com sua equipe pediu à justiça, porque tempos em tempos, o doutor sabe disso muito melhor que eu, melhor que todos nós, tempos em tempos a justiça avalia a necessidade ou não de manter uma pessoa presa no curso de uma investigação. E eu recebi uma informação que o doutor pediu para que ou a conversão da temporária para preventiva ou que essas preventivas fossem prorrogadas. Doutor, isso deu certo? O que a justiça entendeu? Porque sabe por que eu estou perguntando isso, doutor? Porque a família está com medo. As famílias estão com medo desses caras serem soltos e ocorrer alguma retaliação. Estão lidando com gente perigosa. Esse pedido do doutor foi aceito pela justiça? Como é que está essa situação? Esses caras vão continuar presos, doutor? Vão continuar presos, com certeza. A gente teve o maior cuidado possível em
tramitar esse inquérito dentro dos prazos legais, né? Primeiramente, pedimos as prisões temporárias, a gente justificou a necessidade de prorrogação dessas prisões, né? O juiz concedeu e agora, 10 dias antes de concluir as investigações, a gente foi lá e disse, juiz, a gente precisa que essas prisões temporárias sejam convertidas em preventivas e a gente precisa de mais 10 dias para estar finalizando as investigações. O juízo criminal lá da terceira vara acolheu o nosso pedido, decretou a preventiva desses indivíduos, né, nos autos do Euclides, concedeu o prazo e agora a gente finalizando as investigações. E esse pessoal não vai sair, a gente faz um compromisso aqui de estar realizando as investigações nos outros inquéritos policiais também, representando pela prisão desses indivíduos. Quanto mais mandados de prisão eles estiverem aí, mais difícil fica, né, para que eles possam ir para a rua. E eu vou te falar, eu tenho pela minha experiência aqui, eu sei que vários desses aí vão ficar mais de 30 anos atrás das grades. Júnior. Muito bom. Doutor, parabéns. Mais uma vez, agradecer ao senhor pela presteza. Ao vivo aqui no Balanço Geral, conversando aqui com o Junão, com a turma do Balanço Geral. Parabéns pela investigação. A gente tem que prestigiar a Delegacia de Polícia de Homicídios aqui de Uberlândia nesse sentido, que outro dia eu estava conversando com o doutor, o volume de crimes violentos na nossa região não é brincadeira. E cai sobre a investigação deles um caso complexo como esse. E em tempo recorde, em 2 meses, conseguir aglutinar tudo isso, colocar todos na cadeia, isso é muito importante. E manter principalmente o principal envolvido nesse assassinato terrível que aconteceu aqui na nossa cidade. Bom trabalho, doutor, muito obrigado. A nossa repórter Paula Moraes também. Obrigado, viu, Paula? E só para a gente fechar essa história, chega para mim uma outra informação aqui. Não para de chegar a informação enquanto o caso está no ar. A defesa de pelo menos 3 desses envolvidos recorreu com habeas corpus lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo o habeas corpus para soltura. Vocês viram o doutor falando aqui que a decisão do juiz, recente decisão, é para manter todo mundo na cadeia, para boa instrução processual, né, para a questão da segurança pública e etc, etc. Correram lá em cima para pedir a soltura. E chega a informação aqui que o desembargador Augustinho Gomes de Azevedo, relator dos casos, indeferiu o pedido de soltura desses envolvidos. Informação quente que chega agora na produção do nosso Balanço Geral. Decisão recente do desembargador Agostinho Gomes. O desembargador entendeu, devendo esclarecer que a situação prisional atual dos pacientes, informando o senhor prorrogação da prisão temporária ou decretação da prisão preventiva em seu desfavor, com envio de cópias da eventual decisão superveniente, além de outras circunstâncias. Com as informações, retomem esses autos e eu indefiro a liminar. Assim sendo, as teses apresentadas pelo impedente serão melhor apreciadas quando no julgamento do mérito da questão. Portanto, a Câmara Criminal, neste momento, esclarecendo melhor os casos e esses requisitos apresentados à autoridade, aponta como coautora. Portanto, nessas considerações, indefiro o pedido de liminar. Então, o desembargador, recentemente agora, decidiu por não colocar fora da cadeia os envolvidos ou parte desses envolvidos nesse caso terrível que aconteceu em Uberlândia. Parece que uma novela aqui não para, né? Parece que não para. Gente, será que o seu Euclides abusou desse menino? As pessoas estão se perguntando. Aí vem essa informação que possivelmente teria tido um caso com a moça, mãe do menino. Aí chega o irmão, monta uma trama toda com seus comparsas para matar o homem desse jeito. Que história! A impressão que eu tenho é que essa história não para por aqui. Mas a Polícia Civil concluiu a sua investigação e agora o caso segue na Justiça. E claro que o nosso Balanço Geral continua acompanhando de perto toda essa situação e atualizando, tal qual você viu agora aqui comigo, trazendo essa informação do desembargador.